E aí, como é que você tá? Vamos falar sobre a sua necessidade de aprovação. Você precisa tomar muito cuidado com isso, porque vai te levar a um lado sombrio, que vai te deixar amargurado. Uma das coisas que acontece quando você tem essa excessiva preocupação sobre a opinião que os outros têm de você é que você talvez comece a matar uma parte de quem você é, você começa a sacrificar uma parte de si próprio para que agrade os outros. Então, pense numa situação social, uma reunião, um evento, uma festa. Você vai e você anula certas partes suas e começa a projetar aquilo que você acha que vai ser bem aceito. E, inevitavelmente, depois disso, você vai ter uma sensação amarga e até vingativa com relação aos outros, porque você sente que eles é que forçam isso em você. E talvez você queira calar algumas partes suas que evitariam que isso acontecesse. E você precisa dessas partes que evitariam isso. Porque uma vez que você integra aquilo que existiria de mal em você, mas você integra num nível consciente, isso deixa de ser maldade e passa a ser uma força de caráter. Talvez você tenha um choque moral muito grande quando você pensa em conflito, quando você pensa em dizer não, quando você pensa em se impor e te assombra a ideia de se projetar, né, de se expressar e isso é algo que, poxa, que te faz muito mal, né, te faz muito mal, porque vai acumulando esse efeito. E um dos caminhos, né, para que você consiga aos poucos se libertar disso, primeiro, bom, sempre é consciência, o primeiro passo de qualquer superação é consciência, e a segunda são as ações de enfrentamento. Então, é importante que você vá tendo cada vez mais confiança na sua capacidade de ser assertivo e articulado na maneira que você se expressa. Porque, geralmente, quando você se depara com alguém que fala sem ficar gaguejando muito, sem ficar caçando muitas palavras, né, sem aquela coisa travada, né, que você vê que é uma linguagem fluida, que as palavras vêm, né, essa pessoa pausa, mas não fica gaguejando, essa pessoa costuma te parecer, primeiro, uma pessoa interessante, né, porque claramente é alguém que parece que tem algo a dizer, né, e é alguém que sugere para você que é muito genuína, porque ela não fica tentando forçar nada, né? Você percebe uma naturalidade nessa linguagem. Então, essa é uma das competências que você precisa investir e desenvolver para que você tenha maior confiança na sua capacidade de se expressar e, portanto, ser assertivo. E aí, à medida que você vai sendo assertivo, você vai tendo um pouco menos de medo do confronto. Porque, veja, é uma das coisas que acontece, né? Você vai projetando, né, essa imagem que você acredita que vai ser aceita pelos outros e não quem você é. Chega um ponto que expressar a sua própria natureza é algo confuso porque você não sabe muito bem como é que você se expressa, porque a sua voz ela é só interior. Tudo que você está acostumado a ouvir saindo da sua boca é aquela forçação de barra que você produziu baseado naquilo que você acha que vai ser bem aceito. E aí é claro que quando chega um momento que aquilo começa a afetar você, não vai afetar aquilo que você fingiu ser, vai afetar quem você é. Só que aí esse você que está preso lá dentro e angustiado, ele não está acostumado a pisar do lado de fora quando as coisas estão bem. Ele não está acostumado a se expressar. E aí, como é que você vai se posicionar? Existe aquela imagem, né, que nós temos aí do canário na mina de carvão, né? Para quem nunca ouviu, basicamente é assim. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas eu imagino que seja, que eu já vi algo até parecido numa série, né? Que em uma mina de carvão se levava um canário numa gaiola
porque quer dizer que enquanto o canário estivesse cantando, ele tinha oxigênio, né? E à medida que o canário parasse de cantar, então isso sugeria que você já tinha ido muito longe, que você precisava voltar, porque a partir dali você não ia ter como respirar e acabar sufocando. Então isso se tornou um grande símbolo, né? O canário na mina de carvão, ele se tornou esse símbolo de um limite, né? Que ele aparece a partir de um sinal externo, né? Então comece a reparar, né? Qual é aquele momento onde você sente um conflito, porque isso geralmente vai apontar que você está sendo tiranizado, né? Você tem um círculo social, um trabalho, qualquer coisa assim, onde você sente que algo não está legal e você trava, né? Não consegue se impor para gerar aquele conflito, você não tem as ferramentas desenvolvidas para expressar quem você é. É o momento de você começar a prestar atenção que isso acontece, para que você pare de ferir o seu próprio eu, porque essa máscara aí, essa persona que você está entalhando e tentando colocar para os outros gostarem, ela não vai te defender a hora que o bicho pegar. É somente você mesmo. E eu te digo, você vai sentir um desconforto terrível, né? Um aperto no peito, a garganta fechando, porque vai parecer que você está indo contra a sua moralidade. Só que aí que tá, a sua moralidade está errada nesse sentido, porque você acha que você ser inofensivo te torna uma pessoa boa. Você acha que o fato de você fugir do conflito a todo custo, isso torna você alguém que é pacífico e, portanto, alguém que é bom. E não é. Isso te coloca no estado de perigo, porque se você é alguém que não sabe dizer não, você sempre vai estar sujeito aos delírios de massa. Você sempre vai estar sujeito àquilo que o coletivo está fazendo. E você pode achar que você tem todos os guardas das suas portas morais aí dentro de você, mas se você não está habituado a dizer não, a bater o pé e a se impor, quando o coletivo desviar para um nível de loucura, desviar para um nível de, enfim, uma distorção da realidade, isso pode rapidamente acontecer, porque quando você está no coletivo, um alimenta o outro e você nem percebe. Daqui a pouco, você está se traindo num nível ainda mais profundo, simplesmente porque você está indo na contramão e você não tem os músculos morais para dizer não. Você sempre foi acostumado a tentar ser gostado e não tentar ser legítimo. Então tome muito cuidado, porque por mais que esse alarme moral queira te acusar e dizer que você está fazendo algo ruim, te deixe nervoso, você não deve escutar, porque ruim é o que você está fazendo, vendendo a sua alma. E eu falo isso sem nenhum exagero, porque se você volta amargurado, se você volta desanimado, com aquela angústia que você nem sabe bem expressar, o que está acontecendo é isso. Você está vendendo a sua alma. Você está traindo a si próprio. E aí não tem muito caminho, meu amigo. Se você quer se livrar disso, você tem que se livrar desse ambiente, você tem que se livrar dessa mentalidade e você tem que começar a realmente a se impor, mas você só vai sentir segurança para você fazer isso e, por consequência, você só vai ter a força moral para fazer isso se você estiver bem afiado. Então você precisa praticar, você precisa escutar a gente que sabe se expressar, você tem que começar a escrever para você ter uma prática, né? É tipo fazer um pouquinho mais devagar, né? Porque na escrita você tem tempo de pensar, tem tempo de elaborar, de refazer. Comece a escrever aquilo que você pensa. Escreva opiniões que você tem a respeito das coisas, porque isso vai te dar a habilidade de enfileirar os seus argumentos. Comece a fazer vídeos, nem que você não poste, não compartilhe com ninguém, mas comece a fazer vídeos falando a respeito de coisas que você acredita, de opiniões que você tem, para você notar se você não está gaguejando, se você não está empacando, se você não está cheio de, né, esse tipo de coisa, né? Presta bem atenção nisso, para ver o quanto você está sendo capaz de articular o seu pensamento, tá?
porque essa é uma habilidade que é importante que você desenvolva, tá? E é somente quando você é sincero, transparente, que você consegue fazer isso. E comece a se deparar com perguntas, né? Comece a desenvolver o hábito de fazer perguntas nas situações e comece a fazer perguntas para si próprio. Até quando alguém te questiona alguma coisa, antes de você abrir a boca para falar, aprenda a fazer uma pausa e perguntar para si próprio: o que eu penso sobre isso? E faça uma pergunta sincera, como se você realmente não soubesse a resposta. Porque aí você vai começar a ver a mágica da linguagem acontecer. Você vai começar a ver que, como uma resposta dessa pergunta honesta, o que eu penso sobre isso, você vai começar a fluir de fato uma assertividade. Só que para isso você precisa de repertório, você precisa de vocabulário, né? Então a leitura, a escrita, essa reflexão, ela, ela é muito útil e ela é muito necessária para que você ganhe ferramentas. E lembre, né, o que nós estamos falando hoje nesse vídeo, o objetivo é esse, que você ganhe ferramentas para que você tenha segurança e com essa segurança você consiga se expressar, para que você pare de se trair, pare de se vender e pare de depender da aprovação dos outros, porque essa sensação que parece boa para você na hora, ela é falsa e ela te ferra, porque você se torna amargo, você se torna irritado, e você está colocando para sua mente, para sua alma, uma prática que é venenosa. A prática da incapacidade de se posicionar e de dizer não. Você acha que você está combatendo algum nível de maldade, mas não é isso que você está fazendo. Você está se tornando um com a massa, e isso sim é perigoso, tá bom? E lembre-se disso quando vier esse desconforto, né? Não é uma maldade, não é uma perversão, não é uma coisa ruim se aquilo estiver integrado e sob domínio. Então, tem gente que acha que ser inofensivo, que ser bonzinho é uma grande coisa. Mas a virtude está em você ser, você ter aquela... Tem gente que acha que você não pode ter dente. Você tem que ter dente e você tem que ser capaz de morder. E geralmente quando você é capaz de morder, a consequência é que você não precisa. Mas os outros sabem. Tem muita gente que não vai pisar no teu calo. Tem muita gente que não vai se atrever a fazer determinadas coisas contra você, porque vão saber da sua capacidade. Vão saber que, bom, ali tem um brabo, né? E então você está protegido contra isso, porque isso passa a integrar você, passa a estar sob controle, e aí se torna força de caráter. E é na força de caráter que você se posiciona contra as injustiças, que você se posiciona contra aquilo que está errado e que você se posiciona para defender quem você é. E aí você deixa de ter que agradar o outro, que naturalmente você se torna uma pessoa interessante. E aí você não vai fugir mais do conflito, tá bom? Então esse é um desbloqueio que eu quero que você viva, que nós precisamos de pessoas assim, que vão para cima e que sejam transparentes, sejam honestas, né? Quando você vive nesse grau de assertividade e honestidade, você vai gerar uma boa reputação. E aí algo que é importante você ter. Mas, às vezes, na tentativa de forçar uma reputação, projetando algo que você não é, você está vivendo uma vida de confusão. E é por isso que tantas vezes você trava quando a coisa aperta e aquilo que está preso lá dentro de você está tentando se expressar e não consegue, porque você não está habituado a fazer isso. Aquele lado seu que se expressa é o lado mentiroso que está tentando ganhar a aprovação dos outros, tá bom? Então é por isso que eu falo para você, deixa de ser gatinho, né? Aprenda a soltar o teu rugido. Nós estamos juntos até depois do fim.